caso de uma intervenção cirúrgica, acontece uma agressão ao corpo e a pessoa, no momento em que passa por essa agressão, ela está anestesiada pelo médico. Só que o medicamento ele tem um prazo de validade. E após passar aquele efeito desta droga anestésica, o paciente vai sofrer com dores. Terá ali aquela agressão ao corpo, fazendo ele sentir como se fosse algo contrário à sua natureza. E depois as cicatrizes jamais sairão. No caso da Copa do Mundo, acontece a mesma coisa. O povo está anestesiado. Mas essa anestesia da vitória, caso o Brasil conquiste a Copa, caso o Brasil tenha sido escolhido para vencer a Copa do Mundo, assim fica mais real, esta anestesia popular terá seu efeito esgotado rapidamente. E as dores que este povo brasileiro agora vai sentir são incomparáveis a todas as dores que o povo já sentiu até hoje. Por quê? Porque é a maior agressão ao corpo que pode se ter em todas as cirurgias mal feitas que foram praticadas no nosso país até hoje. A soma de bilhões de dólares que o governo está gastando é algo astronômico e inédito em toda a história do nosso país. E você não sabe, mas a coisa é mais complicada do que parece. Na medida em que a dívida externa, que era a dívida de um país, no caso o Brasil, para com os senhores do mundo, se transformou em dívida interna. Ela saiu do sangue e foi para o DNA. Hoje ela faz parte da dívida de todo o município, todo o estado, toda a cidade dentro do nosso país. E sabe o que é pior? Os estragos não param por aí. A ferida é muito grande e este paciente Brasil está na beira da morte na UTI. É inevitável uma crise econômica absurda após a realização deste evento, por conta também do que você vai saber. A lei de incentivos fiscais, ou a lei de responsabilidade fiscal, que determina um teto para que o Estado, para que a cidade, para que o município se endivide, no caso da Copa do Mundo, ele não se aplica. Leis específicas foram criadas autorizando todo o Estado, toda a cidade, todo o município, gastar muito mais do que poderia gastar, ultrapassando os limites da lei de responsabilidade fiscal, no intuito de atender os caprichos da FIFA. E isso é algo muito sério. Cidades para a Copa do Mundo podem se endividar acima do autorizado pela lei de responsabilidade fiscal, a legislação tributária, porque as cidades podem conceder favores e isenções fiscais à FIFA e aos seus apaliguados, aos seus patrocinadores, aos seus contratados. A cidadania não é informada, o poder é concentrado, a democracia urbana, que bem ou mal está consagrada na legislação, que diz que os projetos urbanos devem ser objeto de estudos de vizinhança, de audiências públicas, de processos participativos, o plano diretor, tudo isso cai por água abaixo e a forma final desse processo negocial, que tem um profundo fundo autoritário e antidemocrático, é a parceria público-privada, onde o poder público, em nome do público, mas atendendo a interesses privados, negocia caso a caso projetos excepcionais. Nós vamos ver agora um deputado falando abertamente sobre uma parcela do prejuízo que o Brasil já está tendo com esta Copa do Mundo. Aí eu quero que você atente para um detalhe. Quando a pessoa se torna um deputado federal, ela entra numa roda, ela entra no cordão do Bola Preta. E mesmo que ela não queira pular carnaval, ela já está pulando. E mesmo que um ou outro deputado fique enojado com aquilo tudo e faça denúncias, mas isso não vai reverter o quadro. O que vai acontecer é que a carruagem vai seguir e esses deputados serão apenas cachorro ladrando ao redor da carruagem. Não estou aqui menosprezando a figura do deputado, pelo contrário, eu até digo que
neste aspecto, ganhou ponto comigo esse deputado que você vai ouvir falando. Porque é um homem de coragem. Mas a verdade é que eu, ele, todos nós, que tentamos falar a verdade para o povo diante desse sistema, somos cachorros latindo, porque a carruagem vai seguir passando. Isso eu falo no ponto de vista, se formos avaliar como alguém que tenta mudar o sistema, que não é definitivamente o meu caso. É apenas conscientizar as pessoas de que essa já era. Temos que pensar na próxima. Cada um dos que contam a verdade talvez tenha seus próprios objetivos. O meu, pelo menos, você sabe que é esse. É despertar as pessoas para a necessidade de se preparar para uma próxima. Porque essa aqui realmente está indo de mal a pior. Vamos ver o deputado falando abertamente em entrevista sobre esta Copa do Mundo e seus malefícios para a sociedade brasileira e o que ela vai deixar de legado como a maior dívida que o Brasil já teve. Não mais no sangue, não mais dívida externa do Brasil, mas dívida interna, dívida de toda a cidade, todo estado, todo município, por conta da Copa do Mundo, onde as leis são relaxadas para que agora o Estado possa se endividar. E eu esqueci de falar, não posso deixar passar. Por que o milagre de que o governo não tem dinheiro para a educação, para a saúde, para a escola, não tem dinheiro para nada, mas tem para a Copa do Mundo? Porque dívida é dinheiro. Você deve assistir os DVDs Dívida é Dinheiro, volume 1, volume 2, para que você entenda um pouco sobre isso. E veja que o governo realmente vai fazer é pegar mais dinheiro, e já pegou e está pegando com os senhores do mundo, para que eu e você depois pague a duras penas. Olha, o que está claro já, está bem visível, é que o governo brasileiro cumpriu todos os compromissos com a FIFA. A FIFA chegou ao Brasil, assumiu uma postura de impor ao governo determinadas alterações na nossa legislação, governou praticamente o governo em relação à Copa do Mundo. O governo construiu com dinheiro público grandes estádios de futebol. A FIFA sairá daqui com um lucro de 5 bilhões de dólares e o que se prevê é que o Brasil ficará com um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares. Mesmo no que diz respeito ao turismo, já se prevê um número inferior de turistas no país, tendo como parâmetro a realização da Copa das Confederações, que em matéria de turistas foi também uma grande decepção. Portanto, aquilo que se anunciou espetaculosamente não ocorrerá. O Brasil não terá o legado prometido pelo governo com os investimentos monumentais para a realização da Copa do Mundo. Um deputado de muita coragem chegando na frente das câmeras de TV e denunciando algo que até agora soava como teoria da conspiração. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te atentar para um detalhe. Acaso você viu na frente desse deputado algum microfone da BBC de Londres, da CNN, da CBS, da NBC? Cadê as grandes televisões do mundo na hora de se falar uma verdade dessas, para que o público tome ciência? Eu só vi ali um gravador e 2 microfones. Nem a rede podre de televisão, que o povo ainda acha que está do lado do povo, estava ali para ouvi-lo, quanto mais as grandes emissoras do planeta. De maneira nenhuma. Mas esse homem de coragem falou algumas coisas que eu acho muito interessante. Dentre elas, a questão envolvendo a FIFA, que chega no país e bota banca, bota ordem na casa dos outros. Na casa dos outros ou na casa deles? Pior, na casa dos outros ou na cozinha deles? A cozinha de quem? Da FIFA? Não. Na cozinha dos senhores do mundo, que criaram a FIFA com esse propósito e que estão por trás da FIFA. Esse propósito qual? De comandar os governos de países como o Brasil? Não só esse, mas o de trazer para esses países esse ópio, essa anestesia, a fim de que por trás dos bastidores a elite global esteja maquinando uma intervenção cirúrgica no país para modificar totalmente a estrutura do cidadão comum desta cidade, deste local, deste planeta. Aliás, deste país Brasil. Você, quando vê
Um deputado falando estas verdades e dizendo que a FIFA está comandando o Brasil, eu pergunto a você que acha que existe teoria da conspiração. Você, numa hora dessa, continua cego e alienado? Se é, meu amado, para de ver os vídeos do Prepare-se e continue assistindo a Rede Podre, porque você merece realmente isso. Agora, se você percebe, ou então é a pessoa que está do lado de lá, né, e vem trazer picuinhas para o outro lado. Pode ser também, para desestabilizar, para tentar tirar a visão correta das pessoas e obscurecer a vista de quem está liberto desse processo Matrix Illuminati. Não sei qual é o objetivo. Eu sei que a verdade não tem como mudar. E que o deputado disse que a FIFA veio para o Brasil e comandou as leis brasileiras, que gerenciou o país em forma de criar leis e de fazer o que eles querem. Eu mostro para você, e você já está vendo isso há muito tempo, mas muitos não querem enxergar. E aí eu pergunto àqueles que falam de teoria de conspiração. Eu pergunto a eles, a FIFA desse tamanhozinho faz isso? Imagine as corporações internacionais, os empresários que estão por trás disso tudo. Imagine os senhores do mundo, a elite global, o que eles não fazem do nosso país. Não é de se abismar quando, por exemplo, Snowden faz uma denúncia daquela para o planeta todo, e no lugar do planeta todo, pelo menos fazer uma carta de repúdio aos Estados Unidos e à CIA, pelo contrário, absorve todas as leis que os Estados Unidos agora criaram para poder não deixar mais alguém fazer aquilo que Snowden fez. E o Brasil se torna signatário e vem começando a aplicar as mesmas leis contrárias a esse tipo de ação para precaver que surja daqui também um Snowden ou alguém desse tipo. Amados, cego é quem teve um problema que não tem como ele próprio resolver por ser um problema de saúde. Agora, não querer enxergar a verdade, eu penso que é algo muito terrível para as pessoas que defendem o processo e o sistema. Mas deixa eu voltar para a Copa do Imundo. O deputado estava abrindo os olhos e dizendo que quem vai ganhar muito dinheiro com isso é a FIFA. E isso é evasão de divisas. Por quê? Porque o cidadão brasileiro de classe média, classe alta, vai até os estádios, compra seus ingressos, paga tudo aquilo que tem que pagar. Esse dinheiro não volta para o Brasil. Ele sai diretamente para os cofres dos senhores do mundo. E como essa estrutura foi montada, basicamente com dinheiro público, de impostos que nós já pagamos, somados a muito mais dinheiro, que é o que teremos que pagar, porque são os dinheiros dos empréstimos feitos aos bancos deles mesmos, desse mesmo grupo, que agora vem aqui saquear o país. Então, com esse dinheiro todo investido na Copa, é evasão de divisas. É grana que poderia estar circulando no Brasil, mas que está, na verdade, saindo do Brasil e indo para a mão direta dos Illuminati. E nesta hora, as empresas de comunicação corporativistas, burguesas, aliadas a esse processo maldito que domina o planeta, a esses Illuminati, isso elas não vão falar. Como já disse antes, talvez num futuro, quem sabe, no momento em que o mau cheiro já tenha passado, que eles venham agora fazer um documentário falando das falcatruas, das covardias e de tudo mais que foi feito durante a Copa de 2014. Quem sabe venham falar isso, mas se falarem, será daqui a 40 anos, quando já não mais fazer diferença, ou quando já não mais fizer diferença. Vamos continuar assistindo. Esse é o DVD A Copa do Imundo. Quando ficou decidido que o Brasil sediaria a Copa de 2014, o governo anunciou que seria feito investimento privado na ordem de 60% a 70%. A realidade hoje é bem diferente. A Copa do Mundo de 2014 está tendo uma despesa na ordem de 98,5%. Esse dinheiro vem de verbas públicas. A pergunta que fica é, se a Copa do Mundo é um negócio altamente lucrativo para a FIFA, por que no Brasil ela está sendo bancada totalmente com dinheiro público? Os Estados Unidos organizaram a Copa de 94 sem um centavo de dinheiro público. Todos os gastos foram assumidos pela iniciativa privada. Nada mais justo para um evento que gera lucros astronômicos para empresas privadas.
O gasto total com a Copa da Alemanha em 2006 ficou em 10 bilhões de reais. Menos de um terço deste total foi financiado com dinheiro público. Os gastos com a Copa da África do Sul em 2010 ficaram em 7,3 bilhões de reais. Os gastos com a Copa atual já passam de 30 bilhões, superando assim a soma do que foi gasto nas 3 últimas edições deste torneio. O Mundial do Brasil está sendo o mais lucrativo da história da FIFA. Projeções atuais, levando em consideração o volume de patrocínio e direitos de transmissão, indicam que os ganhos da FIFA passarão facilmente dos 6 bilhões de reais. Jamais na história deste planeta, um evento bancado com dinheiro público rendeu tanto para uma entidade privada como a Copa de 2014. E não é só a FIFA quem está nadando em dinheiro com a Copa. A Rede Globo, por exemplo, está embolsando mais de 2 bilhões de reais com a Copa do Mundo 2014. Em resumo, o dinheiro público do nosso suado sacrifício pago em impostos está sendo desviado impunemente para bolsos particulares. 6,3 bilhões de reais para a FIFA, 2 bilhões para a Rede Globo, lucros de um evento bancado 98,5% com dinheiro público. Alguns deputados realmente não aceitam de maneira nenhuma, não estão convencidos de que o Brasil precisava gastar tanto dinheiro com esta Copa. Romário, ele que foi jogador de futebol e conhece bem do riscado, tem uma opinião bem contrária aos gastos feitos para a Copa do Mundo. O que mais me agride é esse gasto, que é desnecessário e é absurdo. O dinheiro público? Do dinheiro público, em relação aos estádios. Tem estádios que vão chegar a mais de 2 bilhões de gasto. Estádios esses que com certeza não Depois da Copa? Vão ter apenas 3 jogos da Copa do Mundo e virarão aquela frase que todos nós falamos, né? Um verdadeiro elefante branco. Que nós estamos construindo, no mínimo, 5 elefantes brancos, tá? Em Cuiabá, em Brasília, em Natal, em Manaus, em Recife, onde em algumas dessas cidades, tirante Recife, nem sequer futebol de primeira divisão brasileira há. Aeroportos que vão gastar aí milhões ou talvez chegue até bi, que depois da Copa essas cidades não vão receber tantas pessoas que receberão na Copa do Mundo, apesar de que, com certeza, em algumas dessas cidades, talvez nem recebam tantas pessoas como eles acham, dependendo do grupo que cair. E detalhe, vamos gastar tudo isso, e quem é que vai ao estádio ver o futebol? Que no caso no Brasil é a classe C, D e E, que infelizmente na Copa do Mundo, pelos preços dos ingressos que eu venho lido aí, ouvido, vai ser a Copa no Brasil, mas não vai ser a Copa para o Brasil. O maior representante da CBF, ele é ladrão. A CBF é uma entidade corrupta e que já passaram muitos cânceres e agora continuam piores do que antes. Em relação à FIFA, a gente não pode esperar nada da FIFA, que ela venha a ser mais corrupta do que a FIFA. Ali tem um chantagista que se chama Jerome Paulo, um ladrão que se chama Blatter. Quando iniciei esse trabalho, eu disse para você que durante 21 anos eu narrei futebol. E é fato. A minha profissão ao longo da minha vida sempre foi de radialista. E narrando futebol eu comecei em 87 e parei em 2008. Portanto, 21 anos diante do microfone, viajando pelos estádios de futebol, transmitindo jogos. Então a gente conhece um pouco do que é o mecanismo do futebol. E eu vou aproveitar para, a partir de agora, falar um pouco para você sobre isso. Quero que você acompanhe com bastante atenção. Eu quero começar aqui como radialista, como alguém que faz futebol, como alguém que narra futebol, analisar a partida de futebol final da Copa do Mundo entre Brasil e França e a narração do locutor da Rede Globo. Vamos fazer uma análise disso e você vai ver algumas coisas interessantes que, mesmo sabendo que aquele jogo, aquela decisão ficou entalada na sua garganta, que eles não conseguiram enfiar a goela dentro, mesmo assim você vai ver muito mais coisas do que havia visto antes. Vamos juntos então acompanhar aqui.
uma das preocupações dos responsáveis pelo futebol no nosso planeta. Esses homens, entidades e grupos que estão a favor dos senhores do mundo. Uma das grandes preocupações deles é terem o maior cuidado para que o torcedor, para que o povo em geral, a opinião pública, não perceba que futebol não é competição, mas é um espetáculo. E como todo espetáculo, ele é preparado, ele é ensaiado e é executado. Em muitos casos, o futebol, dentro das 4 linhas, deixa de ser algo com fatores aleatórios que venham causar o desenrolar de uma partida de 90 minutos para ser realmente algo bastante ensaiado, como, por exemplo, uma coreografia, vamos dizer assim. Ou eu penso que assemelho melhor ao telequete, à luta livre, quando o próprio adversário às vezes se coloca a favor do outro time, porque na verdade não estão ali 2 times, um contra o outro, mas nas 4 linhas ali no gramado, em campo, ali na verdade temos 2 times jogando pelo mesmo lado, a favor dos Illuminati contra a raça humana, contra a sociedade. Não é filosofia, não é apenas uma via de pensamento, é uma realidade. Eu narrei futebol durante 21 anos, eu sei do que eu estou falando. E nunca uma partida de futebol saiu tanto do controle para que parecesse realmente o que ela é, que é um ensaio, um circo, como a decisão da Copa entre Brasil e França. E você já deve ter visto esse jogo várias vezes, a reprise, os melhores momentos e tudo mais. Mas com a visão, com a ótica de quem vive no futebol, de quem passa a vida toda no futebol e é um profissional da comunicação esportiva, certamente você nunca viu. Mas agora vai ver. Então aproveite para assistir junto comigo a essa decisão da Copa do Mundo, que na verdade os senhores, não os senhores do mundo diretamente, mas aqueles homens encarregados pelos senhores do mundo de administrar o futebol, não conseguiram evitar que parecesse realmente uma armação, como foi a armação. Vamos ver, acho que você já está pronto para ver de novo os melhores momentos, ou seriam os piores momentos, do futebol manipulado, da mentira, para você agora, na visão ótica de quem faz futebol, conhecer melhor o que é uma falcatrua. Quando, volto a dizer, num exemplo muito comum da luta livre, o próprio vilão da luta livre, ele faz com que aquele golpe do herói da luta livre fique mais bonito, porque o vilão se esforça para levar um golpe mais bonito. E é o caso do Brasil, tentando de todas as formas fazer com que a França ganhe a Copa do Mundo como ganhou. Ganhou não, porque já estava manipulado, já estava certo que seria ela. Mas para que pareça aos olhos das pessoas, dos bobões, de que houve uma disputa. Se você for assistir a um jogo, achando que o jogo é uma competição, você vai ver realmente uma competição. E esse é o ponto de vista do gado. O gado realmente acha que o futebol é uma competição. Os narradores esportivos, eles não têm a mesma visão. Os narradores entendem que o futebol é um espetáculo. E o interessante é que você, que conhece a verdade, está fora desta Matrix Illuminati, você tem uma posição de raciocínio mais vantajosa do que até mesmo os locutores. Por quê? Porque você sabe, assim como os locutores de futebol, que não é competição, mas é um espetáculo, e além disso você sabe que existem os senhores do mundo e que os interesses do futebol estão submissos aos interesses dos senhores do mundo. Então você pode agora, com esta ótica, assistir melhor ao futebol. Você pode fazer uma análise junto comigo, com a visão do narrador, de que não é competição, mas é um espetáculo, e com a visão de quem está desperto, de que realmente tem 2 times em campo, mas não estão um contra o outro. Estão, na verdade, os 2 do mesmo lado, trabalhando para os interesses da elite global. Vamos assistir então juntos, a partir de agora, os melhores momentos da decisão da Copa do Mundo, que ficou na história como a maior marmelada do futebol de todos os tempos. Agora, vamos ver um pouco mais disso
e entender melhor. Vamos lá, estou pronto aqui para disparar. Inédito. O Brasil atrás do pênalti, o Brasil rumo ao pênalti, autorizado. Brasil! Começa o jogo, mexe na bola, o time francês. São os primeiros movimentos desse primeiro tempo, é natural que a França venha para cima. Conta esse Zidane, que ele é muito perigoso. Olha o Zidane recebendo de volta. Botou na frente, Guimarães chegou, Tafarel olhou, chegou para pegar. Vamos ver de novo esse lance agora com um olhar mais crítico e mais atento. Repara bem aqui o seguinte, ó, a bola vai ser enfiada do meio para a intermediária na meia esquerda ofensiva. Zidane está recebendo a bola. Tem 2 jogadores do Brasil na linha de zaga. O primeiro jogador poderia dar um combate mais expressivo, vir na bola mesmo para valer, ou poderia apenas se encostar no jogador e deixar ele passar. E foi o que aconteceu. O segundo jogador vai abrir as pernas para a bola passar debaixo das pernas dele. Mas mesmo assim a incompetência do time francês não permite que eles abram o marcador já aos 6 minutos do primeiro tempo. Olha lá com atenção, ó. Olha o Zidane recebendo de volta. Botou na frente, Guimarães chegou, Tafarel olhou, chegou para pegar. Aí Tafarel teve que ir lá e catar a menina para ela não entrar assim tão mole, porque ficaria muito na pinta, né? Mas você viu que os jogadores da zaga facilitaram totalmente esse ataque. Vamos ver de novo aqui, ó. Conta desse Zidane, que ele é muito perigoso. Olha o Zidane recebendo de volta. Botou na frente, Guimarães chegou, Tafarel olhou, chegou para pegar. É uma daquelas horas que o comentarista vai dizer assim, o zagueiro não está na sua melhor fase e tal, blá, blá, blá. Esse zagueiro é bom, mas hoje não está jogando bem. Não, é um circo, é uma armação. Nem tudo no futebol é armação, mas nos momentos mais importantes as armações aparecem. E o resultado que é exigido vai acontecer de um jeito ou de outro. Isso é inevitável. Se tiver que ganhar, vai ganhar. E se for para perder, vai perder. Tá bem, cobrança do Zidane na área brasileira. Vamos ver Zidane cobrando agora na área. 6h40. Pode ser perigo contra o Brasil. Um lance normal que toda a zaga sobe para cabecear. Dessa vez ninguém subiu. Ninguém do Brasil foi na bola. Olha aí, ninguém do Brasil foi na bola. Lá no subconsciente do narrador. E ele já viu não esse jogo só. E não narrou só esse, mas já narrou milhares de outros jogos. Então ele sabe isso. Isso é elementar. Bola na área. Todo jogador de defesa sobe para cabecear. Só se não quiser que não vai subir. Eu pergunto a você, alguém ali quis subir? Bom, se quiser subir, teria subido, porque cada um está com as suas pernas e poderia impulsionar seu corpo e sua cabeça para cima. Ninguém subiu, meu amado, porque não quis. Não era para subir. Partiu na esquerda, vamos, rival. Por isso o narrador até falou, ninguém do Brasil, ninguém subiu, sei lá o quê. Deixa eu ver de novo. Contra o Brasil... Ninguém do Brasil foi na bola. Ninguém foi na bola. O narrador falou, cantou a pedra, né? Por quê? Porque o narrador sabe que o normal é ir. Aquilo ali não é normal. Só que o narrador, mesmo sabendo que aquele jogo ali, que aquele esquema, que aquilo tudo é montado, ele jamais vai dizer. E eu não vou afirmar que esse seja o caso aí do narrador. Partiu na esquerda, vamos, rival. Insistiu o rival, vamos, rival. Tocou para Roberto, vamos, Roberto. Olha os brasileiros na área, olha o cruzamento. Ele preferiu direto pro gol. Aí um lance praticamente normal. Roberto Carlos mandou de lado à esquerda, sem pretensão. Se entrar, entrou. Se não entrar, não entrou, porque o jogo só está começando. Para cima da marcação de Thuram, só mais Ronaldinho. Encarou Thuram, buscou a linha de fundo, tenta Ronaldinho, olha o cruzamento! Barthez falhou! O Bebeto ficou pedindo. Quase foi gol. Lance normal, não tem armação, foi um lance mesmo de ataque do Brasil. Se fizesse gol aí, certamente, o Brasil teria que facilitar mais ainda depois para poder a França empatar e ganhar de virada, mas não houve gol, vida que segue, melhor para o Brasil, que não queria ganhar mesmo, já que, lembre-se, são 2 times em campo, mas os 2 jogam do mesmo lado, do lado dos Illuminati contra o gado. Porque a bola escapando tenta crescer no jogo da seleção brasileira. Leonardo para cobrança, olha o cruzamento para a área, o toque de cabeça, Barthez! Se fizesse gol mais uma vez, o Brasil teria que ir longe para poder entregar os pontos. Por quê? Porque teria uma vantagem de 1-0 até então. Não foi gol, o Brasil ficou feliz com isso, penso. Agora ele salvou a França. Não partisse para tentar ligar o contra-ataque francês. Tá cheio de moral, o Thuram fez 2 gols em cima da Croácia, colocou a França nesta final. Só que ele não tem nem cacuete de atacante ali. Carembé, tocou para Thuram, voltou para Carembé, chegou o Roberto, tomou a frente, fez lá a graça. O Roberto preferiu colocar para escanteio do que para lateral. Quer ver de novo? Olha lá, ele já havia matado no peito, ó.
poderia ter dominado a bola e deixado ela escorregar para a lateral. Ou ele poderia nem ter tocado na bola, ela ia para a linha de fundo, tiro de meta. Olha lá. O Thuram fez 2 gols em cima da Croácia, colocou a Olha França. como se ajuda o adversário e ninguém percebe. É igualzinho no telequete, em que o golpe mais lindo, mais bonito, foi dado pelo o mocinho do ringue, mas isso porque o adversário, o vilão do ringue, facilitou, inclusive assimilou o golpe de uma forma fantástica e o golpe pareceu mais bonito do que era, ou seja, o adversário trabalhou melhor do que o oponente. Vamos lá. Nesta final, só que ele não tem nem cacuete de atacante ali. Carembê, tocou para Thuram. A bola tá indo embora. O Roberto tá atrás dela, Roberto Carlos. Podia deixar ele embora, olha lá. Voltou para Carembê. Apenas não tocava na bola ali, ele ia sair. Mas ele tocou, matou ela no peito. Eu acho que ela ia sair pela linha de lado. Ele evitou ainda para botar ela para a linha de fundo. Olha lá. Chegou o Roberto, tomou a frente. Fez lá a graça para tentar evitar. Não conseguiu. Fez a graça. Por que o narrador falou que ele fez a graça? Porque o narrador é careca de narrar futebol. Eu, no pouco tempo que eu fiz futebol, 21 anos, narrei mais de 1000 partidas. Imagine o Galvão, quantas não já narrou. Ele sabe que aquilo ali foi uma firula, aquilo não se faz. Então, por isso que ele falou que Roberto Carlos enfeitou ali, fez uma bobeira. E fez mesmo. Agora, para disfarçar, dá um chute na bandeira lá, para dizer que foi sem querer, para ilustrar melhor a coisa. É aquela hora que enfeita-se o pavão, né? Como mágico, quando faz um truque, enganou a pessoa, agora faz uma marebalismo ali com a mão ali, uma firula qualquer para disfarçar e tal. Para ficar melhor o truque. Isso é para dizer assim, não queria ter jogado para linha de fundo, que droga, vou chutar o pau da bandeira. Aí chuta ali e tal, se levar cartão levou, mas fez o papel dele. Já deu escanteio pro time adversário, mais uma chance pro adversário, quer dizer, na mentalidade do gado. Porque de verdade jogam do mesmo lado. Essa gracinha que às vezes custa. Viu? Gracinha, por quê? Podia ter deixado a bola passar, podia ter deixado ela ir pra linha de lado. Ele ainda matou no peito, cara. E depois botou pra escanteio, porque quis. É fácil um jogador que tem habilidade fazer isso. Isso aí é um dos momentos em que na luta livre o oponente facilita o golpe para poder ficar um golpe bem aplicado em cima dele próprio. Tomou um pronto 0-0. Era só do lado ali. Quando levou no peito, jogasse pra lateral. Aí o cara até falou, ó, quando levou no peito, botava pra lateral, pô. A coisa mais simples do mundo. Não tinha dificuldade nenhuma para um jogador fazer isso. Mas o cara que tá assistindo não sabe, então é fácil enganar o gado. Primeiro que o gado já tá ali para ser enganado. O gado tá vendo uma partida em que ele acredita que ali é uma competição. Então, já tá meio caminho andado. É igualzinho o cara quando vai na igreja para receber um milagre. Já vai lá para ser enganado mesmo, então é muito fácil enganar. Lateral e não escanteio. A coisa que o cara faça lá virou milagre. O cara quer isso. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Existem muitos gols reais que saem desta forma. Existem muitos gols reais. Gol mesmo que foi inevitável e saiu desta forma. Foi um cruzamento fatal na pequena área. Esse eu não vou aqui arriscar dizer que poderiam ter evitado. Fico na minha dessa vez. Mas que foi facilitado o escanteio, não tenha dúvida. Gol do primeiro tempo. Copa do Mundo é coisa séria. Final de Copa do Mundo é coisa muito séria. Não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou o... Tem que repetir essas coisas, né? Afinal de contas, o gado tá ouvindo e, de repente, o gado se engravida por essas palavras e acredita que é coisa séria mesmo. Quem sabe o gado acredita, hein? Escanteio, o que aconteceu? Cabeça de Zidane. É mais fácil você tentar, aliás, é muito mais difícil tentar convencer o gado da verdade, né? De que não é coisa séria. No chão, gol da França. França 1-0. 1 para a França, 0 para o Brasil. A França toca a bola como quer. Aí, Carembê. Toca a bola como quer mesmo, viu? Por quê? Porque o Brasil tá deixando, meu amado. Até bater pro gol, arriscou, bateu. Júnior Baiano deu de graça para Petit. Na rede pelo lado de fora. Você ainda quer que eu fale alguma coisa ou já vale o que você viu aí? Isso aí é o seguinte, meu amado. Eu vou te falar o que é isso. A armação é assim. Olha aqui. Às vezes até o próprio juiz passa qual é a situação ali na hora. Joga a bola para frente. Não importa com o que vai acontecer. Manda essa bola para dentro da área. É lá que a situação ocorre. Manda para lá. E os caras da França chegam ali e mandam para lá. Agora, o papel desse que mandou a bola para a área já foi feito. Agora cabe aos que estão lá resolver a parada. E aí, é claro que tem toda a facilidade. Olha lá. Até bater pro gol, arriscou, bateu. Júnior Baiano.
O Júnior Baiano, se não tivesse parado a bola, o Tafarel pegaria. Olha a posição do Tafarel lá atrás, como ele está bem posicionado no centro do gramado, a 3 passos da linha do gol. Ele está na posição correta para aquele tipo de ataque pelo meio, na altura ali da marca penal. Certinho, a bola passaria, a bola de longe, chegaria fraca a Tafarel, o Tafarel pegaria. Mas Júnior Baiano, claro, fez o papel dele muito bem e ajudou ao adversário. Pena que o adversário foi incompetente mais uma vez e o Brasil vai precisar fazer das tripas coração para ajudar a França a ganhar esse jogo. Mesmo que caia no ridículo, não tem problema. O que eles não podem deixar de fazer é deixar de atender os anseios do processo que está aí. Deu de graça para Petit! Na rede pelo lado de fora. É que o Petit é ruim, cara. Acontecendo com a brasileira, vamos esperar. Olha o que eu falei, bola alçada, mais uma, olha lá, ó. Primeiro esse ataque. Olha como falhou. Olha a chance de Guimarães, Tafarel. Incompetência, cara. O Tafarel não tem jeito, ele vai sair para defender. É o papel do goleiro. O Tafarel só não sairia para fazer essa defesa, e eu sei do que eu estou falando. Ele só não sairia para fazer essa defesa se o jogo estivesse empatado e estivesse aos 45 do segundo tempo. Aí Tafarel teria que pagar o preço de tomar um frango para a bola passar e pronto. Resolveu o problema que tem que resolver a favor dos Illuminati. Agora, o jogo está no primeiro tempo, está 0-0 e Tafarel tem que mostrar serviço. Ele saiu ali bem, fez uma grande defesa. Não é verdade? Mas eu não tenho dúvidas disso, porque eu já vi isso acontecer dezenas de centenas de vezes no futebol. É corriqueiro isso acontecer. 45 do segundo tempo é um gol para explodir a galera. Quantas vezes o Flamengo no Maracanã foi campeão aos 45? Agora você que é torcedor do Flamengo, velho de guerra há muito tempo, aí fica pensando, como eu fui otário. Eu estava lá em muitos deles, meu amado. Jogos do Júnior, o último jogo do Júnior eu narrei, quando ele largou o futebol 2 vezes, inclusive eu narrei os 2 jogos. Ele largou, depois voltou no futebol e fez mais uma temporada, aí largou de novo. Narrei os 2 jogos do Júnior, quando ele saiu, despediu do futebol. Estava lá junto com o João Saldanha, eu era narrador numa rádio, João Saldanha era comentarista na outra, a gente estava o tempo todo no corredor do Maracanã. Então, essa época antiga, em que Flamengo foi campeão várias vezes aí aos 45, Vasco da Gama, o Rubens estava lá narrando. Tinha narrado, às vezes, a preliminar, ou tinha ido para a tribuna de honra para assistir o jogo, mas estava lá. Do mesmo jeito que eu fazia a preliminar e fazia outros jogos anteriores. Ia também para ver os clássicos, às vezes, e até narrar clássico, que eu cheguei a narrar alguns clássicos de decisão. Narrei até a Copa do Mundo, né? E vários jogos pela Copa do Mundo. Mas é isso aí, vamos ver de novo a cena aqui, que você vai ver a facilidade que é dada pelo Brasil naquela situação em que a bola é jogada para frente e lá os de lá vão resolver a parada e vão fazer agora o circo dele. Petit! Na rede pelo lado de fora. Olha lá, vem eles lá, vem lá a França lá pela direita. Descendo com a brasileira, vamos esperar primeiro esse ataque. Olha como falha. Olha como falhou. O cara não subiu, meu amado. As pernas ali estão coladas nos pés, nas patas dele. A cabeça está colada no pescoço. Ele não subiu porque não quis, rapaz. É assim mesmo, é muito fácil. É muito mais fácil no futebol você facilitar e o torcedor não perceber, o gado não perceber, do que na luta livre. A luta livre é mais difícil. Futebol é muito fácil, porque são muitas variáveis. É facílimo para você facilitar. Olha a chance de Guimarães, Tafarel! A única coisa que vai dizer, né, para você, para a mente doentia do gado, de que não há armação, de que não é isso, é a doença de que aí é uma competição. Essa doença na cabeça da pessoa é que vai dizer, olha, não é assim, o jogador não quer perder. Amado, você tem que primeiro saber o que é perder, o que é ganhar. Nem sempre ganhando é que se ganha, às vezes perdendo se ganha. Isso é natural em muitos processos, ou não? Tá certo? Às vezes é perdendo que se ganha, depende do que é ganhar naquele momento e para quem é ganhar. Você sai ganhando se você encerrar a sua carreira de futebol de uma hora para outra, ou você sai ganhando se o teu time não levanta o troféu, mas você embolsa uma grana, ou consegue um contrato melhor, ou tem uma vantagem para você. O que é ganhar para você? É levantar título? Não, meu amado, esqueça. Levantar título só é ganhar para o gado alienado. Para quem está dentro do processo, levantar título nem sempre é ganhar. Tá certo? Como nem sempre também é perder, mas nem sempre é ganhar. KF vai para a cobrança. 45 e 45. Cruzamento, ninguém sobe. Gol!
45-45, final do primeiro tempo. Até agora o Brasil facilitou, adoidado, a França não conseguiu sair na frente, inaugurar o marcador, então é claro agora. Ninguém sobe, é o que o narrador falou. Ninguém sobe. Por que o narrador falou isso? Porque ele tá careca de narrar futebol. O cara é cascudo, o cara sabe que ali é hora de todo mundo subir para defender. É hora, não tem outro jeito, é hora de fazer isso. Quando ninguém fez, lá no subconsciente do narrador e ele está na empolgação ali narrando, ele solta. Tá certo? Ele denuncia, isso é uma denúncia. Vamos ver de novo. KF vai para a cobrança. 45-45. Um escanteio cedido no final, né, no final do primeiro tempo. Eu não vi aí antes, porque a imagem aqui desse vídeo não mostrou, mas quem sabe foi um escanteio também dado de graça, quem sabe. Agora olha lá, lançada a bola na área. Cruzamento, ninguém sobe. Ninguém sobe. Pronto. Tá aí o que você queria. Homenagem ao Januário de Oliveira, nós damos muitos jogos juntos. Zidane, aos 46, 2-0 França. É um banco. 2-0, já havia sido feito. A defesa brasileira dentro da área. Ninguém sabe o que faz. Ninguém. Ô, Galvão, todo mundo ali sabe o que faz, meu amado. Era pra isso mesmo, Ninguém sabe pra onde vai. Todo mundo sabia certinho sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha. Porque pareceu isso, cara. Pareceu que o Brasil tá todo perdido. Não, meu amado, tá tudo certo. Era aquilo mesmo que era pra ser. Ficar tudo igual galinha no galinheiro correndo, cada um pro lado. E pronto, e deixa o ovo sair. Outra vez Zidane, que nem é um gigante de cabeçada. De cabeça. Rivaldo, César Sampaio, Júnior Baiano. Aldair, olha a cobrança, quem sabe? Do outro lado, Denilson! Aí eu não falo nada. E segurava o Edmundo para daqui a pouco. E talvez no gato Ronaldinho. Aí a bola, Roberto Carlos. Lá vem cruzamento, olha o Brasil chegando, tentando chegar. Ronaldinho. Agora Ronaldinho, capricha, bateu, Bom, 2-0 até agora. O time da França está na frente. Não tem problema nenhum bater pro gol. Se entrar, não vai ser tão difícil assim. Então o Ronaldinho mandou a Vera ali e a bola não entrou. Essa foi a Vera. A Vera, porque não iria dificultar o lado da França tanto assim. Tá coado o time francês, mas vence por 2-0. Bateu lá no meio do caminho. Capricha, Bebeto, bateu, Bebeto! Falha grotesca do goleiro. O Bebetão mandou pra marca lá do gol, pra meta. Casual, realmente, nada de armação. Tô pra frente. A defesa brasileira parou no meio do caminho. É a linha burra. Tenta o recuo, deu de graça. De graça pra Guimarães. Ele não deu de graça, é o papel dele. Essa aí também foi uma daquelas ali que foi terríveis, né? Foi muito escancarado, foi muito na cara. Tô pra frente. A defesa brasileira parou no meio do caminho. Cafu. Tenta o recuo, deu de graça. Esse tipo de farsa aí é facílima. Por quê? Porque você pode correr muito, você pode correr pouco, pode parar, pode sentar. Nesse caso, a seleção preferiu correr pouco. E correram pouco. Bem menos do que o atacante que concluiu mal. Coitado, né? Não aproveitou a chance dada pelos seus colegas, que estão com a camisa amarela e azul. Com a camisa amarela e o de graça para Guimarães. Aí o time francês na tabela, a bola na frente, Tafarel ficou no meio do caminho, Ligarni bateu para fora. Isso aí é só incompetência mesmo, porque até o juiz ajudou, Bandeira, todo mundo, a linha burra do Brasil mais uma vez lá funcionando a favor do time de azul, mas perdeu pela incompetência. É um jogo muito facilitado. Esse aí deu tanto na pinta que o povo não esqueceu desse. E viu que isso aí ficou entalado na garganta realmente. Foi muita farsa, cara. Deixou passar. Chegou pro Dunga. Mexe na bola o Dunga. A enfiada de bola pra Edmundo. Os franceses recuando em impedimento. Lindo lance de Edmundo pra Cafu. Bateu cruzado. Ninguém aparece. O Cafu bateu cruzado e você vê que apareceu o atacante de cima. Mas preferiu não chutar pra não complicar o lado lá da França. Repara lá. Os franceses recuando em impedimento. Lindo lance. Esse aqui que eu não sei quem é, Bebeto, eu nem sei quem é esse camarada aí, ó. Edmundo pra Cafu. Olha lá, não botou o pé porque eu não quis, cara. Ele tava ali do lado, você viu. Bateu cruzado, ninguém aparece. 35, vamos ter mais 3 minutos. Subiu a placa de 3, teremos mais 3 minutos. Edmundo ainda acredita. Lindo lance pra Denilson, bateu na trave. Não, como se o Brasil tivesse a obrigação de conquistar todo mundo. É claro que nós aí a desculpa da Rede Podre conseguisse. Aí a desculpa da Rede Podre, o Brasil não é obrigado a conquistar. Aí aquela palavra, já conquistou milhões a Globo aí com patrocínio, com tudo.
E fez o papel dela também, né? E fingiu que estava torcendo para um lado, na verdade está torcendo para os senhores do mundo, que queria que a França ganhasse, por motivos óbvios e tudo mais. Insiste a seleção brasileira. A bola. Isso aí é só para o pessoal não achar que o Brasil perdeu e deu mole mesmo escancarado, igual fez o Peru, que abriu as pernas lá, tomou de 6-0 para classificar a Argentina. Vai passando. E aí a França pro contra-ataque. São 4 franceses contra 2 brasileiros. Por que tinha 4 franceses contra 2 brasileiros? Porque o Brasil foi pro tudo ou nada, ou pro nada ou tudo, ou nada ou nada mesmo. Foi todo mundo pra frente, deixou atrás vazio para isso aí, ó. Podem até chegar. Por que será que os jogadores do Brasil foram todos... Essa comunidade aqui é Metrô Mangueira. Nós estamos a 500 metros do Maracanã. E nós estamos passando pelo processo de remoção devido à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Eles entravam nas casas, eles pichavam, eles mediam, eles tiravam fotos. E aí eles alegavam que era para Bolsa Família, para programa social. Eles botavam esse SMH, Secretaria Municipal de Habitação, e a gente era obrigado a assinar um laudo de interdição, alegando que nossa casa estava em área de risco. Quem não assinasse esse laudo, eu até esticulei na hora, eu falei, eu não vou assinar um laudo que minha casa está caindo, porque minha casa não está caindo. E ela falou, se a senhora não assinar, a senhora vai ser a única e não vai ter direito a nada. Que a Copa vai vir para cá, vai ter a Copa aqui no estado do Corinthians, Itaquera, dá para ir praticamente até de pé. 25 minutos, que nem eu faço caminhada, tiro no 25 minutos daqui lá a pé. No estado do Corinthians. Mas veja bem, não é porque vai vir a Copa vai passar. E nós vamos ficar aqui. Quando for 2014, chegar agosto de 2014, não tem mais nada assim, esse negócio, ninguém fala mais nem no assunto. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E a gente, se a gente ficar assim, chegar a tirar a gente daqui, quem vai ficar no prejuízo somos nós. Então, eu gostaria, assim, que eles não tirassem as pessoas de qualquer, pensassem bem o que vão fazer, porque aqui vai ter um combate terrível. Eu nem sei o que vai acontecer aqui, quando for para tirar as pessoas. Eu não gostaria, assim, de a comunidade saísse, porque já é uma vida aqui, né? Então, eu gostaria, assim, que eles, se eles fossem fazer uma melhoria, fizessem umas casas melhor, um prédio, eles sabem como fazer, né? Então, tudo isso é uma série de coisas, né? Que não pode, assim, chegar e tirar a gente sem saber para onde vai jogar. Não foi nada programado. Eles chegavam para simplesmente remover e a pessoa ficava sabendo que tinha notificação que era 0 dia. A possibilidade de valorização imobiliária daquele espaço e exposição daquele espaço numa espécie de vitrine global para esses circuitos globais significa que aquele território passa a ser disputado por atores que têm uma condição financeira de estar ali infinitamente maior do que os atores locais. A cidade de negócio era uma cidade de acionistas. Quer dizer, ou você é consumidor ou acionista dessa cidade. Se você não é consumidor nem acionista, não tem lugar para você nessa cidade. Tá nem pensando quem mora aqui, meu barraco é pequeno, mas é meu. Eu não pedi paz nenhum, eu não roubei, não. Isso aqui é meu. Ninguém vai me tirar daqui, não. Ninguém. O que vocês estão pensando que vai atingir a família, vocês estão enganados. Tá? Vá pro inferno, vocês. A Copa não é da população, a Copa é da FIFA.
A Copa não é do governo, a Copa é da FIFA. A FIFA é apenas um organizador de evento, só que é o maior do mundo e sabe ganhar dinheiro com isso. E os governos e a população acabam abrindo uma série de precedentes para que esses eventos se viabilizem. As armações do futebol, elas são ampla, geral e restrita. Depende de cada momento, de cada necessidade, de cada interesse por parte dos dominadores, os comandantes, aqueles que dão as cartas no jogo deste mundo. Assim nós vemos, inclusive, o processo de separação de chaves ou de grupos da Copa do Mundo totalmente manipulável, para que as partidas aconteçam de modo a que o espetáculo, que é a razão do futebol, seja mais brilhante. O futebol não é disputa, não é competição. Futebol é espetáculo, e a Copa do Mundo é o maior de todos os espetáculos futebolísticos. Então as coisas têm que ser bem amarradinhas. Eu pergunto, se fosse algo natural, você veria clássicos no início da competição? Por que será que nunca a competição tem clássicos no início? Claro, se eles deixam solto para acontecer do jeito que deve acontecer, o interesse pela Copa do Mundo pode ir caindo com relação ao percurso do campeonato, que é curto, porque as grandes seleções podem sair, podem serem, vamos dizer, eliminadas, e agora o público vai ser menor, a expectativa vai ser menor para o desenrolar da Copa do Mundo, do torneio. Assim, eles têm que manipular para que os primeiros jogos sejam jogos mais simples, mais fáceis para cada grande seleção e para que vá crescendo a coisa de acordo com o desandar ou com o desenrolar do campeonato, do caso do torneio. Isso é uma manipulação. Embora não seja tão oculta, nem escondida, mas é uma manipulação. É a organização colocando as peças no tabuleiro do jeito que eles querem, que melhor convém a eles, para poder arrumar muita grana. A armação feita à luz do dia, mas as pessoas acham que é normal. Realmente não é do governo o dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa. Não é do governo. Não é do governo, não é do PT. Esse dinheiro é do povo brasileiro. É o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte que paga impostos, muitas vezes sem poder pagar, paga impostos demais. É esse dinheiro que está sendo gasto para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Para a festa de muitos, mas que não é a festa para todos os brasileiros, especialmente para os brasileiros pobres. Agora, a FIFA manda e o governo obedece. A FIFA determina, mas o governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Quer agradar o seu Blatter, quer agradar a FIFA. Obedece cegamente, rasteja como germe impotente diante da prepotência de uma entidade privada internacional. A alteração da legislação, abrindo portas, inclusive, no que diz respeito à responsabilidade fiscal, para agradar a FIFA. A FIFA está governando o Brasil. Eu estou entrando aqui em campo para poder falar sobre algo que eu julgo compreender um pouco. E posso até mesmo dizer que um pouco mais do que as questões envolvendo os senhores do mundo e os Illuminati. Por quê? Porque meu contato com este conhecimento dos Illuminati, da forma mais ampla, se deu há menos de 10 anos. Mas sobre futebol eu já conheço disso há muito tempo. Inclusive como profissional de rádio, profissional esportivo e profissional da latinha, do microfone esportivo. E assim, eu, quando comecei no rádio,
e fui trabalhar como narrador de futebol, eu comecei a perceber coisas que antes, apenas assistindo no estádio, na arquibancada ou pela TV, eu não percebia. Praticamente a primeira coisa que eu aprendi foi que futebol não é competição. Futebol é um espetáculo. E esse espetáculo, ele tem vários objetivos. E eu vim a compreender que um dos grandes objetivos e mais importantes do futebol é de distração. Este é o principal objetivo, distração. Agora, quando se tem uma caminhada que parte de um princípio até chegar ao objetivo, muitas pessoas podem tirar vantagens dessas caminhadas. E é o caso que ocorre no próprio futebol. O objetivo do futebol principal é a distração, é ser ópio, é ser pão e circo. Mas dá para se tirar muito mais proveitos. Dá para se extrair muito mais. E também muitas pessoas podem se beneficiar deste objetivo do futebol, ou da ação do futebol em si, cujo objetivo é a distração. Futebol não é competição. Futebol é espetáculo. O objetivo do futebol é deixar a plateia de queixo caído. E neste momento, vale qualquer coisa para que o objetivo seja atingido. Desde manipular resultados de partidas de futebol, desde manipular escolha de chaves e de grupos para cada clube compor uma chave especial na competição, seja ela Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Estadual, Municipal, qualquer um, primeira, segunda, terceira divisão, seja qual for o nível. Depende apenas do interesse. Havendo interesse, vai haver manipulação. Manipulação de todas as formas possíveis. E isso é fato que, ao longo da minha carreira como narrador esportivo, cansei de presenciar. Chega um momento, na vida do futuro craque, do garoto que está se destacando no futebol, que ele é chamado num canto e é dito para ele: fulano, o futebol é um espetáculo. Você não é um jogador de futebol nem um competidor, você é um artista. Agora, no dia que você tiver que aparecer, é você que vai aparecer. No dia que não for você a figura principal do espetáculo, o protagonista, você não vai poder aparecer mais que o protagonista, porque senão você vai se prejudicar. E o que ocorre na prática, então? Quando existem na arquibancada olheiros, pessoas que têm interesse em um determinado jogador de um clube, por causa de patrocínio, por causa de uma venda, de um passe, por causa de qualquer motivo que seja, ou por qualquer causa que seja, naquele dia que houver interesse do processo de que um jogador se destaque, se outro jogador conseguir mais brilho do que aquele, esse jogador vai ser disciplinado. Existem casos extremos que o jogador, inclusive, é retirado de campo na hora. O técnico faz uma substituição porque aquele jogador que não deveria aparecer naquele dia está aparecendo mais do que o protagonista e está derrubando os interesses de terceiros. Isso eu vi acontecer, não uma, não duas, mas inúmeras vezes ao longo do tempo que eu narrei futebol. E neste momento é curioso porque o Brasil, segundo a linguagem futebolística, é constituído de cento e não sei quantos milhões de técnicos. E nesta hora, cada um na sua casa, assistindo ao futebol pela TV, vai dizer: olha, esse técnico tem que ser mandado embora, ele tirou o melhor jogador em campo. Como pode uma coisa dessa? E nesta hora, os senhores do mundo dão gargalhadas do gado idiota. E eu, infelizmente, nessa hora também tenho que achar graça desse gado. Porque o gado acha que é uma competição. E agora o próprio narrador, o comentarista vão dizer: o técnico não deveria ter tirado esse jogador para botar mais gás ainda. Mas eles sabem que aquele jogador estava prejudicando os planos obscuros do futebol.
os planos que estão nos bastidores, que não aparecem durante a partida nos holofotes que clareiam a grama mais verde possível do estádio de futebol. Nenhum holofote vai conseguir mostrar essa verdade. Mas ela está ocorrendo ao derredor. Por quê? Porque o futebol não é competição. O futebol é um espetáculo e ele tem um propósito maior, absoluto: entretenimento, disfarce, para que as pessoas vejam futebol e não vejam outras coisas. É o único? Não. É o principal, mas não é o único objetivo. O principal é distração, mas o futebol, ele facilita muito, como nós já vimos ao longo desse trabalho e vamos continuar vendo. É importante sempre abordar, na visão do futebol, essa chave de entendimento, para que você não se perca ao longo das armadilhas proporcionadas por esse esporte tão envolvente, que comove todo o país a ponto das lojas deixarem seus empregados ficarem assistindo a TV na hora do jogo para depois voltar para o balcão para poder atender os clientes. E muito mais coisas você sabe que acontece dado ao poder que o futebol tem. Eu não posso deixar de falar para você que, no caso de jogadores que agora são a bola da vez para fazer sucesso, outros jogadores que já tiveram a sua oportunidade ou que ainda esperam ter, vão ter que direcionar o foco agora para esse. E agora é o seguinte: toda boa jogada vai ter que partir dos pés deste ou culminar, no final dela, nos pés deste camarada. E aí, não fique abismado, porque, na verdade, até o time adversário colabora também para isso. Há vamos dizer aqui, uma conspiração para que aquele jogador apareça. E quem ofuscar esse jogador corre sério risco de ser disciplinado e de estar prejudicado no futebol. Por quê? Porque já tem presciência dada anteriormente a esses jogadores de que aquilo ali não é competição, aquilo ali é um espetáculo. Imagine o que adianta para o futebol que a pessoa lute uma temporada inteira para pegar um troféuzinho que custa menos do que um dia de salário de um dos jogadores que estiveram nesta competição. Justifica fazer tanto sacrifício para pegar um objeto chamado troféu, que não vale praticamente nada? É barato para se comprar um troféu daquele? Não, aquilo é para inglês ver, aquilo é para você ver, aquilo é para te iludir. Ninguém está atrás de troféu. O que anda atrás de fantasias é o gado. O sistema não anda atrás de fantasia. O sistema anda atrás de poder e dinheiro. E o gado não consegue perceber essas coisas na medida em que o jogador, em cada temporada, ele pertence a um clube, independente se é um clube rival ou não. Mas os torcedores vão estar se degladiando, brigando uns com os outros, cada um com o seu próximo, defendendo aquele jogador que agora está no seu time, sem perceber que na temporada seguinte ele pode estar exatamente no time adversário, do qual agora esse torcedor estava brigando com seu semelhante por causa desses jogadores. O jogador troca de camisa a cada temporada. É uma brincadeira de criança, é uma fantasia isso, mas ninguém percebe. Mas o torcedor veste a camisa do clube desde que nasce e ele morre com a camisa daquele clube. E a própria mídia incentiva as pessoas a ser torcedor de coração, de alma, de corpo, de tudo. Mas essa mesma mídia anuncia para esse idiota: olha, o passe do jogador foi comprado pelo time adversário desse, agora ele vai jogar contra vocês, idiotas. E o povo não vê nada demais nisso. Gado nasceu gado e vai ser sempre gado. É triste, é lamentável. Voltando à questão do futebol, voltando à questão do interesse de que jogador A, B ou C tenha melhor resultado naquela partida, e agora que os seus colegas vão ter que trabalhar em favor disso, e também, pasme, até mesmo o time adversário. E será que é só o time adversário? E será que é só mesmo o time do jogador? Ou será que tem alguém mais em campo envolvido na tramóia? O que você acha? Deixa eu te dar uma dica. Existe um esporte que é muito parecido com o futebol. Chama-se o telequete. Ou, para nós que somos mais velhos, telequete. Hoje é a luta livre. Né? Não é o vale tudo, é a luta livre. Então, a luta livre
é algo muito semelhante ao futebol. Porque na luta livre, às vezes, o que leva o golpe é o que teve uma ação mais efetiva, mais bem feita, melhor coordenada, para levar um golpe bonito. Então, o maior artista, às vezes, não é o que ganha, mas o que perde. É o vilão do ringue. Por quê? Porque ele está muito bem treinado e exige muito mais treinamento levar o golpe do que aplicar o golpe. Mas quem leva a fama é o bonitinho, é o mocinho. Tudo armado, tudo tramado. Quando o segundo golpe vai ser dado, já foi passado anteriormente pelo oponente qual seria esse golpe, para que aquele que vai apanhar, para que se prepare para apanhar daquela forma. E quando os dois lutadores estão distantes do ringue um do outro, neste momento, precisa-se passar uma comunicação do golpe seguinte, qual vai ser, mas nenhum dos dois sabem. Eu pergunto a você, quem é o encarregado de passar essa mensagem? De um oponente, lutador do ringue do telequete, que é a luta livre, para o outro. Quem é? É uma terceira pessoa no ringue. O juiz. E no caso do futebol? Será que o juiz fica alheio a tudo? Ou ele também, quando há interesse de forças superiores, ocultas e terríveis, ele também atua? O que você acha? Eu não estou dizendo aqui, abrindo um parênteses, que o futebol é uma armação pura, ilimitada e simples. Eu estou dizendo, quando há interesse, há intervenção, seja da forma que for. Você viu na corrida de Fórmula 1. Você viu um corredor parando para o outro passar. Aquilo acontece no futebol, aquilo acontece em qualquer competição. Porque não são competições, são distrações transformadas em espetáculo. Juiz chega até mesmo. De futebol, o árbitro, ele chega até mesmo a dar uma bronca no jogador que você, pela televisão, ficou horrorizado. Você ouve pela televisão, você vê aquela imagem do árbitro gesticulando em cima do jogador. E você não sabe que algumas das vezes está dando bronca nele, você não está ouvindo. Porque ele deixou, por exemplo, de cair na área na hora que estava organizado para marcar aquele pênalti que já está tratado. E o camarada, nessa hora, se esqueceu que ele é um artista do espetáculo, subiu a cabeça dele de que ele é um competidor do futebol e preferiu seguir a jogada sem cair na área. E nesta hora o árbitro de futebol tem que chegar no ouvido dele e dar uma bronca. Por quê? Porque já era para ele ter caído na área para aquele pênalti acordado ser marcado. Eu vivi 21 anos no meio disso. Eu não sou alguém que fica vendo televisão para imaginar o que está do outro lado. O Rubens é alguém que fez futebol de 87 a 2001. Isso é apenas um pouquinho do que alguém como eu, um narrador de terceira categoria, conseguiu pescar e saber nesses locais. Imagine um cara consagrado. Imagine um locutor de uma grande emissora, o que esses caras não sabem. Eu não vou de maneira nenhuma dizer que todo mundo no futebol faz parte do complô, faz parte da conspiração. Eu não sou louco de afirmar tal coisa. Mas eu digo a você que existe uma manobra por trás dos panos. Eu digo a você que existem interesses cada vez maiores e do mais alto nível por trás do futebol, chegando até mesmo aos senhores do mundo. E na pirâmide Illuminati você sabe que os de baixo não fazem cocô para cima. Mas os que estão acima podem sujar para baixo enquanto quiser. Essa é a filosofia Illuminati. E no futebol não é diferente. No futebol vai haver manipulação se houver necessidade. No clubezinho da terceira divisão, no clube da primeira divisão, nos maiores clubes de cada estado, ou nas maiores seleções do mundo, seja onde for necessário. Aquele cara que está no topo da pirâmide, num grau mais elevado, ele vai manipular o que está abaixo dele, independente da posição nesta pirâmide Illuminati. Se houver interesse, vai haver manipulação. Eu já vi diversas vezes, durante o tempo de narrador esportivo, por exemplo, comentaristas de diversas rádios, e até das rádios que eu trabalhei, até comentaristas que estavam do meu lado, dizendo, olha, esse jogador realmente não está numa fase boa. Esse jogador é um craque, mas hoje não se apresentou bem. E você também já deve ter ouvido isso muitas vezes, eu pergunto. Sempre, toda vez que falaram isso, foi verdade? Ou algumas vezes era para justificar que esse jogador não poderia aparecer tanto, porque estava roubando a cena de outro jogador. Dentre as falcatruas do futebol,
a que eu vejo como mais nociva contra a inteligência do ser humano, contra a dedicação que as pessoas dão ao futebol, é essa. De fazer com que os jogadores joguem melhor ou pior, de acordo com o interesse de pessoas mais acima. Onde até mesmo o time adversário, alguns jogadores mais experientes que estão dentro do esquema, se preparam e se deixam à disposição para levar lençol, para ter a bola jogada debaixo das pernas, para levar 2 ou 3 dribles desconcertantes, em troca de levar um dinheiro para poder promover outro jogador. Eu não digo aqui que grandes jogadores como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, não têm habilidade. Na sua época, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em inúmeras vezes, os jogadores que mais aparecem e dão 3, 4 dribles é como na luta livre. O adversário recebeu para poder levar esses dribles. Geralmente isso é feito através de pessoas que estão com dificuldades financeiras nos clubes e não se importariam, esses jogadores, de passar talvez um vexame, de levar um come descomunal em troca de um cachê. E se for algo que precisa agora de um impacto maior, não há problema nenhum em que se contacte, inclusive, um jogador de nome e se ofereça um cachê à altura dele, o contrate para levar 3, 4 ou 5 dribles de uma vez, não importa, mas para fazer com que outro jogador que há interesse do sistema nele, para que esse apareça. E eu pergunto a você, você sabendo disso, você vivendo isso como Rubens viveu 21 anos no futebol, ainda acha graça nesse espetáculo? Eu já falei isso aqui outras vezes e repito, ver a bola rolar, eu gosto, mas eu prefiro ir para um clube comum, pequeno, onde menos coisas desse tipo acontecem e ver os garotos jogando ali, do que ver os grandes craques jogando numa partida que mais parece um telequete Montilho. Amadinha, voltando então a falar de futebol, que é o caso, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, você que tem o sonho de ser um jogador de futebol e que é garoto ainda, corre atrás do teu sonho. Continue, porque o esporte faz bem, o esporte não faz mal. Verdade. Você praticar esporte, você vai fazer bem, né, Amado? Sim. Enquanto o garoto está fazendo futebol, entretido com isso na infância e na juventude, ele está longe de muitos problemas. Muitos problemas. Então o futebol, ele não tem aspectos totalmente negativos. O futebol tem muitos aspectos positivos. A pessoa vai perguntar, o Rubens, por que você foi narrador esportivo a vida toda? A minha amadinha, eu vendo um jogo ali, fazendo o vídeo da Copa do Imundo, né? Da França contra o Brasil. Eu estava ali assistindo ali e comentando. Quando eu desliguei, minha amadinha perguntou, você não tem vontade de voltar a narrar futebol, não? Não dá saudade, não? E eu falei, claro que dá, amada. É 21 anos fazendo futebol e eu gosto. Entendi. Eu gosto de comunicação, ainda mais o futebol que é ligeiro, né? É. Então aquilo ali é uma coisa muito emocionante, eu gosto. Eu até voltaria a narrar futebol se fosse o caso. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu gosto de fazer isso. Entendi. Entende, amada? De fazer o futebol. Mas eu, sinceramente, não escolheria fazer primeira divisão e nem Copa do Mundo, essas coisas. Eu preferiria fazer segunda divisão, categoria de base. Por quê? Porque tem menos esquema. Menos manipulação. É mais autêntico. Eu digo o seguinte para você, meu amado. Eu gosto de ver a bola rolar. E eu prefiro vir num clube que está disputando uma categoria inferior. Uma sub-20, por exemplo. Que é garoto menor, né? Mas mesmo assim, o clube principal, o profissional, está disputando a segunda ou a terceira divisão. Eu prefiro viver esse jogo, porque ele tem menos problema. Hoje, eu também sabendo dessas coisas, eu prefiro também. E se eu fosse narrador esportivo de novo, eu gostaria de narrar. Não é que eu estou querendo narrar, não quero. Mas se eu tivesse tempo e fosse o caso, eu narraria. Mas eu escolheria fazer apenas categoria de base. Entendi. Ou segunda divisão e terceira. Porque por causa do nojo, amado. Certo. É igual quando entra num templo religioso. Dá nojo ficar ouvindo aquilo. Então também dá nojo de ver esses negócios. E no rádio você não pode falar, você tem que ficar calado. Certo. Tá certo? Então é isso aí. Agora, amadinha, com esse clima lindo de sol e chuva aqui. Uma delícia, tá caindo essa grama aqui é muito bonita, né? A drenagem desse campo aqui é muito bem feita. É um estádio muito legal aqui, o estádio do São Caetano. Sobre essa questão do garoto começando, eu penso que é muito importante eu repetir isso várias vezes. Não tenho nada que dizer contrário. Certo. Não tenho nada a dizer que não deve fazer.
Não tenho nada de tirar o sonho desses garotos, porque eu não vou dizer que seja totalmente ruim. Sim. Eu só digo é que eles precisam estar melhor preparados psicologicamente para não ter problema na hora do choque. Entendi. Para ele saber antes. Igual, por exemplo, eu volto a dizer, se o camarada vai tirar, por exemplo, a carteira, que é carta de motorista dele, né? E ele não sabe dos direitos dele, ele vai ser jogado para lá e para cá igual abóbora na janta. Mas é mesmo. Joga pro canto de lá, mistura com feijão, joga pro canto de cá, mistura com arroz, agora pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, até para narrar. Não vai nem ter consciência ou Não vai. ciência que tem os seus direitos, ele pode recorrer. Exato. Então ele pode chegar para a pessoa, no momento primário, e falar, poxa, para mim ser jogador de futebol, eu preciso passar por isso? Isso aí tem a ver com a minha habilidade dos pés? Ele é um garoto, ele sabe do que está esperando ele. Entendi. Então agora ele vai alquejar. Aí o cara pode pensar, não vou seguir em frente, que esse garoto aí está mais esperto, eu vou partir para outro. Tem um monte. É. Entende, amada? Pode dificultar mais a ação da... Pode, Né? Ele pode, vamos dizer assim, intimidar mais Intimidar mais. a ação de malfeitores. De malfeitores, Né, eu amado? achei a palavra É, certa. e quando chega também a hora do empresário, ele pode, junto com os coleguinhas dele, e aí já jovenzinho, né? Na hora que chega a hora que o empresário se aproxima, de não entrar nessa roda do cordão do bola preta, de que eu preciso de um empresário, o empresário é tudo na minha vida. Entendi. Mas de dizer para os coleguinhas, inclusive, ser consciente, olha, empresário talvez seja um mal necessário. Mas a gente tem que saber conversar com ele, a gente não pode querer muito com fome de bola. Eu quero ser jogador, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador e faço qualquer coisa. Certo. O bom é que ele tenha consciência do que espera ele, para ele... Imagina alguém te dar um empurrão. Se você estiver esperando, Claro, você eu vou absorve. ficar firme, Mas se você estiver esperando, você pum, Caio. cai. É verdade. Então é a mesma coisa. Uhum. Assim, amado, eu penso que é importante que o garoto saiba dessas coisas. O que eu estou falando aqui é um final de um DVD, um final de um trabalho. Sim. É muito pouco tempo. Entende? Entendi. Para se falar dessas coisas. Porque é o seguinte, amada, quando você prepara as pessoas para entrar no futebol, essa preparação é feita pelo processo futebolístico. Sim. É igual o sistema religioso, os livros que falam da religião é tudo de dentro. É. Você não tem alguém de fora mostrando os aspectos independente de compromisso. Sim. Você não tem. Então, acho que é importante alguém que conheça, não precisa nem ser eu, mas até algum radialista que está assistindo aí, ou ex-técnico de futebol, quem subiu muito para conhecer, né, no futebol. Quem está embaixo, para quem é um cara que já não tem mais interesse no futebol, para fazer uma organização dessa, um encontro desse. Para explicar para os garotos e para os pais dos garotos, e até jovens que estão agora começando a se profissionalizar, sobre o que é realmente a espinha dorsal, o esqueleto do futebol. Para que esses garotos eles não sejam levados a ter vários problemas na sua vida, sabe, amado? Não digo de ficar pobre depois de ficar rico, porque isso vai da cabeça de cada um. O Miller deu muito dinheiro pro empresário dele? Não tem conta. O cafetão lá dele, o gigolô, levou muito dinheiro. Que é uma prática, não vou dizer normal, mas comum no futebol. Sim. Mas ele também ganhou muito dinheiro. Ele ficou pobre porque não soube administrar. Não soube administrar por causa da cabeça. Então a cabeça do jogador de futebol, se ele tem habilidade nos pés, um dom dado pelo Criador, se ele tem habilidade para ser um jogador, tem a técnica, se ele vai até apurar isso com treinamento, mas se ele já tem isso dele, se ele é um cara que pode ser um astro, o que ele precisa, amada, principalmente não é de ter cabeça para dizer assim, né? É de ser preparado psicologicamente. E eles não são. Eles são preparados psicologicamente para atuar em favor do processo. Sim. Então os psicólogos do clube, os psicólogos em geral, que sabem que ele é um jogador de futebol, vão agir nele para poder lhe dar o maior rendimento para o processo. Para beneficiar o processo, e não o cidadão. Mas o futebol em si, já sabemos que faz parte também de um processo, de um sistema. Sistema que nada Illuminati. foge desse sistema Não. Illuminati. Não. Então a pessoa que quer, vamos dizer, fazer o certo, não tem muita saída pelo que eu vi, você explicando. Não tem, tipo assim, a gente já sabe como é a carcaça, o esqueleto do futebol. Né? Desde assédio até tantas outras coisas que a pessoa tem que aceitar, vamos dizer assim. Então o jogador que está começando ou que estão mais experientes, ele tem, eu penso, na minha visão, que de ignorante que não sabe muito. Dois caminhos, ou ele aceita ou não aceita. Ou não aceita. Mas o que eu estou dizendo aqui, amado, inclusive eu quero deixar claro, não é uma ideia de consertar o processo. Não, de forma A Babilônia não tem cura de jeito nenhum. De maneira alguma. Eu estou dizendo o seguinte, existem lados positivos nesse futebol, o que eu não vejo na religião, por exemplo. Eu não vejo motivo nenhum para a pessoa estar no meio daquilo. Mas no futebol, amada, volto a dizer aqui, já disse, eu tenho experiências demais com muitos conhecidos meus,
pessoas ligadas ao futebol de todos os níveis que mantêm escolinha de futebol, projetos com crianças. Sim. E isso, amada, socialmente, isso tem uma positividade que eu não poderia enumerar. Até jogadores e ex-jogador também, eles criam Mantém escolinhas, né? Isso tem uma positividade do ponto de vista que vai tirar as crianças da rua. Sim. Entende, amada? Que vai evitar que crianças pratiquem coisas erradas. Exatamente. Isso aí, eu acho que nenhum animal poderia latir aqui no gramado e falar que isso não acontece. Que não acontece. Eu não sou esse animal. Certo. Eu não vou latir aqui dizendo que isso não acontece. Não acontece. Isso tem um aspecto extremamente positivo. Mas eu penso que isso deve ser colocado para os garotos da forma realística. Você um dia quer usufruir do teu potencial de esportista, de craque, de atleta? Quero. É assim, assim, assim e assim. Entendi. Preparar ele psicologicamente. Entende, amada? E ele pode jogar o futebol dele, pode... Ele não está praticando aqui uma religião contra o Criador. De maneira alguma. Entende? Não é que tudo que tem no mundo você vai dizer assim, isso tudo do mundo eu jogo fora e não faço nada. Então eu não vou comer, não vou nem cagar. Porque até o papel higiênico que eu comprar, eu estou dando dinheiro para os Illuminati. Exatamente. Está indo dinheiro de imposto para o sistema. E não é verdade, amada? Sim. Então não tem como. A única coisa, amada, que eu tiro desse âmbito e acho que você não deve fazer é prática religiosa. Eu ia dizer isso, a única coisa que é do mundo, que a pessoa não deve fazer, né? Não deve nem parar para pensar se faz ou não, é a prática religiosa. Prática religiosa. A prática esportiva, eu penso que as pessoas têm que incentivar. Certo. Entende, amada? Concordo. Incentivar ao cidadão que pratica esporte, sim. Sabe? Eu penso que isso aí, a pessoa que incentiva isso, ela não erra em nada. Praticar esporte é muito bom, sob todo ponto de vista. Verdade. Né? Agora, quando você está falando do futebol e lá em cima no topo, a armação é muito maior do que embaixo, porque a armação é uma pirâmide. A maior armação é FIFA, é CBF. As menores são, por exemplo, a Federação de São Paulo, a Federação de cada estado. Entende? E as menores ainda são as ligas. As ligas dos municípios, né? Sim. Que é uma espécie de subfederação. Sim. Então quer dizer, mas isso vem, essa armação, ela existe. Ela existe. Lá em cima é muito pior. Então o que eu falo é o seguinte, mesmo que o garoto consiga romper tudo isso e chegar lá em cima, como jogador de futebol, amada, eu penso que ele tem que estar consciente disso. Entende, amada? De tudo que é isso para ele não ter problemas, não ter percalços na vida dele. E se ele quer fazer o que é certo, o que não atinge ninguém, o que não ofende ninguém, ele tendo consciência é muito mais fácil. Certo. Entende? Entendi. Para ele conseguir esses objetivos. Agora você falou aí na questão de ofender ninguém, não atingir ninguém. Nessa questão aí dos empresários, né, que é passa a ser dono do passe do jogador. Isso aí ofende alguém assim diretamente, um terceiro, ou só tem a ver com o jogador? Indiretamente eu penso que sim, porque aquele jogador ele vai usar de furar fila, vamos dizer assim, entende? De ter uma senha prioritária diante de outros que não teria como ter. Entendi. Entende? Nesse aspecto. Eu penso que é muito prejudicial, porque o empresário agora, amado, ele não vai medir esforços, né? Ele vai... É a palavra investir naquele jogador. Investir é gastar tudo quanto é tipo de dinheiro. Entendi. E não é dinheiro correto, amada. Não é dinheiro para coisa correta. Porque pelo correto o jogador tem que chegar lá pelos méritos. Exatamente. É de propina. Para abrir caminho para o jogador passar. Certo. De todas as formas que você pode imaginar, de todo jeito. É um objetivo, amada. O objetivo é o quê? Eu sou um empresário. Eu tenho um jogador que eu quero levar ao estrelato. Então o que eu vou fazer? O objetivo é esse. Sim. Eu vou fazer isso acontecer. Doa a quem doer, seja como for. Entendi. Deu para compreender, minha rica, até aqui o assunto? Sim, eu vou compreender muito bem. Eu fico assim pensando, amada, que qualquer esporte é um esporte que deve ser praticado, né? Os esportes são bons para as pessoas. Mas eu não vou dizer de outro tipo de esporte, porque eu não vivi em outro tipo de esporte. Sim, claro. É como as pessoas falam, Rubens, você fala do protestantismo, você não fala a respeito de hinduísmo? Hinduísmo? O que eu vou falar de hinduísmo? Você não conhece? O que eu vou falar de hóquei no gelo? O que eu vou falar, por exemplo, de beisebol, futebol americano. Futebol americano. Agora, basquete e vôlei a gente ainda fez alguma coisa. Sim. Mas, entendeu? É isso aí, amada. Certo. Então não tem como falar de outra coisa. A gente fala do que a gente conhece um pouco. E o futebol a gente conhece um pouco. Sim. Quando a pessoa é apresentada ao esporte, é como o momento em que ela é apresentada ao Senhor Jesus. Só tem coisas boas, é tudo de bom. Então o garoto tá vendo é o quê? É o Galvão Bueno, são os narradores, o Zé Carlos Araújo, o Penido, os grandes narradores, Oscar, Ulisses, os caras falando, olha lá, o jogador é o tal, ele é o cara, olha o cara de novo, ele é o cara enquanto ele tá com a bola no pé, amada.
Sim. Acabou o milho, acabou a pipoca. É verdade. Você vê aí um Perivaldo, que era um jogador não muito técnico, mas tinha suas habilidades, tanto que vestiu a camisa da seleção brasileira. Eu cheguei a narrar jogos do Perivaldo no Bangu, né, que é um clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem a estação Guilherme da Silveira, o estádio de Moça Bonita, e na Porta de Realengo, e várias vezes via o Perivaldo jogando. E dava umas pataquadas de vez em quando, né? A gente, quando alguém fazia uma jogada parecida, a gente falava alá Peri. Alá Peri, que foi uma jogada do estilo do Peri. Ah, tá. Mas foi um jogador da seleção, mendigando, amada. Mendigo na rua, minha rica, perdeu tudo. Mas aí você diz assim, e tem mesmo jogadores que viram mendigos, né, e ficam em situação difícil, né? Mas assim, você falou até no começo da gravação que para nós pode ser pouco, pode ser muito, né, o que eles ganham, mas para eles às vezes é pouco. Mas assim, tem jogadores que ganham muito mais do que outros ou assim? Não, claro, aí depende, né, do estrelato. Depende, exatamente, mas eu penso assim, na nossa visão, na minha pelo menos, na minha. Até o que ganha menos, assim, daria para eles assim, não... Amada, o problema é o cordão do Bola Preta. A pessoa tem que estar preparada para não entrar no cordão do Bola Preta. Por quê? Porque quando o jogador ele começa a poder agora comprar um chinelo, poxa, já posso comprar um chinelo. E a galerinha em volta dele tudo tá com tênisinho, ele de chinelo. Aí ele, pô, cara, tá todo mundo com tênis, mas você com chinelo? Aí ele, peraí, eu vou comprar um tênis também. Agora tá todo mundo, ele tá com tênis, mas todo mundo tá com Nike. Ah, entendi. E ele entrou no cordão do Bola Preta. Pô, tá todo mundo com Nike, eu tenho um tênis, eu vou querer um Nike. Ou seja, entrou porque quis. Não é porque ele é envolvido, minha rica. Ele não é preparado anteriormente com as coisas corretas do planeta, que quem sabe das coisas corretas no mundo? 3 ou 4 pessoas. Entendeu? Sim. Vai ser quase que impossível o cara ter a visão das coisas corretas de se fazer no planeta. Certo. E aí não vou puxar pro lado da religião, mas vou puxar pro lado do que é justo perante o Pai. Entendi. Se os caras estão tendo agora gastos com tênis Nike, que eles tenham, mas eu não preciso ter. Eu não preciso ser igual a eles. Eu não preciso estar na vanguarda. Porque os jogadores agora têm 3 mulheres hoje, que amanhã serão 3 pensões alimentícias caríssimas para ele pagar. Só durante a entrevista, a ex-esposa ligou 3 vezes para o celular dele. O assunto, dinheiro. Tá certo, amada? Certo. Hoje ele tem um Ferrari, amanhã ele vai querer ter 3 porque o outro tem 3. E ele vai querer ter 4 para ter mais do que aquele. Naquele tempo, Miller era a capa de revista, comprava carros importados e teve uma festa de casamento dos sonhos. A fama chegou rápido demais. Tudo é fase que uma pessoa passa. Eu era muito moleque, eu tinha 17 anos de idade. Com 17 anos de idade eu já era profissional, já estava chegando na seleção brasileira, já rodando o mundo todo, jogando futebol, quer dizer, então foi uma fase da vida que passou. Então, se a maioria das pessoas tivesse conhecimento das coisas corretas do planeta... Que isso é um envolvimento que se faz, isso é uma alienação, isso é um consumismo, isso é capitalismo, isso é tudo que não presta. Talvez já puxa para isso mesmo, né? Fortunas instantâneas e falências efêmeras, enredo recorrente no mundo do futebol. Depois de ser amigo de um rei, o ex-jogador Serginho gastou tudo o que ganhou. Imagina a pessoa que teve tudo na vida e você chegar a um momento de não ter coisa nem para você comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Então, se tivesse conhecimento das coisas corretas, mesmo terminando a carreira... Estaria, vamos dizer, tranquilo. Firmados, tranquilo. Entendi. Entendeu, amado? Até porque aquela coisa de ter muito dinheiro, ela complica a vida de qualquer um, amado. Isso é muito complicado. Então, na medida que o cara se torna um astro do cinema, um astro da televisão, um astro do futebol, ou um astro político, quando o esquema de grana começa a fluir muito, ele tem que fazer alguma coisa que a mente tem que estar preparada antes. Não posso ganhar mais. Certo. Porque se eu ganhar mais, eu vou ter problema. Essa é a mentalidade. Entendi. Jogador de alto nível chega a ter um salário de R$100 mil por mês num grande clube brasileiro. Em 20 anos, esse jogador receberia 24 milhões de reais, sem contar luvas, prêmios e bichos. Miller nem sabe quanto ganhou ao todo, mas perdeu praticamente tudo. Quando você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, e você acaba gastando muito dinheiro. Essa é a mentalidade de se ganhar apenas
o que é necessário para poder tocar a vida. A vida. É essa mentalidade que o mundo não consegue ter, amada. E aí parece que o Rubens está sendo hipócrita de falar isso. Mas o Criador que conhece todas as coisas, conhece o íntimo nosso. Exatamente. Né, amada? A nossa vida, como está vendo esse chão aqui. Então, acho que pensando assim que eu fiz a pergunta anterior, né? Se a pessoa só tivesse conhecimento das coisas assim certa, né? Eu acho que não chegaria. Ainda mais quem ganha um salário legal. Né? Porque tem pessoas aí que trabalham e ganham salários assim... como é que fala? Miserável e consegue. É porque a noção de frio e calor... de futebol... vamos lá. Você está agora no barquinho, que você gosta de estar no barquinho. Gosto. E o tempo tá um sol quente pra caramba. E você coloca a mão na água, vê que a água tá mais fresquinha. Por que a água tá mais fresquinha? Porque teu corpo tá quente. Daqui a pouco cai uma chuva e você se molha todinha na mesma hora. Teu corpo fica gelado. Você bota a mão na água e fala, a água tá quentinha. Sim. Se sair da água é um frio danado, é melhor ficar na água. Sim. Porque o frio e o calor, ela tem um aferidor da medida. Você entende? Está frio em relação ao que está quente. Está alto em relação ao que está baixo. Está bom em relação ao que está ruim. Nós ficamos uma vez presos no Detran, umas 3 horas. E eu falei, amado, tá, é bom que você é no Rio de Janeiro, tu pede 3 dias. Então você achou que estava ruim, mas eu que conheço o pior, tá melhor. Eu lembro, eu falei que estava ruim. Você vai ser atendido, por exemplo, no posto de saúde de Marapicu, em Nova Iguaçu, tá certo? Ou você vai ser atendido no posto de saúde do Ipiranga, em São Paulo. Quando você vai no posto de Marapicu, em Nova Iguaçu, você fala, pô, como melhorou a saúde em Nova Iguaçu, que maravilha. Mas se você é de São Paulo e vai no posto de Mirapicu, em Nova Iguaçu, ser atendido, tu fala, o que é isso? Como pode alguém ser atendido em condições subhumanas dessa? Mas por quê? A pessoa em Marapicu tá achando que os de lá estão achando que ela é bom. Porque em Vila de Cava é muito pior. Entendi. Você entendeu? Tô entendendo. Então existe uma relação do muito e pouco baseada num aferidor. Tá. Para o jogador, amado, ele sempre ganha pouco. É essa mentalidade que tem que sair da cabeça. Então. Ele ganha pouco porque ele quer cada vez mais e se atrapalha todo. Principalmente em farra, que é alienação. Então eu já cheguei a gastar aqui em 2 meses $400 mil em 2 meses. A farra, exatamente. O cara não deve se divertir, a pessoa não deve se divertir? Não, nós temos alma, a alma é recreativa. Exatamente. Mas você acompanhar o cordão do Bola Preta, isso é loucura, cara. Entende, amada? Isso é loucura, você ser alienado ao extremo pelo consumismo, principalmente. Não só consumismo de produto, mas também de tudo. Por exemplo, eu quero ter 10 mulheres, quero sair cada dia com uma. Agora mulher já não basta, né, Ronaldo? Agora é homem mesmo. Problema de cada um, mas... Sim. Entendeu? É uma coisa desenfreada. O camarada não vai parar. Entendi. Agora, do jeito que ele tem muito hoje, pode não ter nada amanhã. Exato. Por quê? Quanto maior a escada, maior o tombo. No auge da sua carreira, o Serginho chegou a ter 26 imóveis espalhados por todo o Rio de Janeiro. Um deles, nesse condomínio aqui de luxo da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E esse também foi um dos apartamentos que ele teve que se desfazer nesse período mais difícil da sua vida, né, Serginho? Realmente. Alguns problemas e precisei vender, mas que sirva de exemplo para a garotada, né, que quando ganhar o seu dinheirinho, que venha, que aplique, né, para que quando no futuro não venha precisar, né. Sem carro e morando de aluguel, Serginho tenta agora recomeçar a vida, trabalhando com seu ex-empresário. E esse que é o problema que aflige o jogador de futebol, mas ninguém deve temer isso. Eu penso que o garoto tem que estar se preparado para isso. É o que eu ia falar, tem que estar se preparado, exatamente. Sobre futebol, amado, eu penso que o que nós poderíamos falar é isso aqui, já falamos até muito. Tem mais alguma coisa, se você quiser? Tem mais alguma coisa para caminhar, a gente caminha. Eu acho que, para mim, pelo menos ficou compreensível, e acho que para quem está assistindo também. Então, meu amado, você que gosta de futebol, você que é alguém desportista, e principalmente quem trabalha com futebol, eu penso que deve continuar trabalhando, nós precisamos trabalhar. Qualquer trabalho nesse mundo é um trabalho digno de sobrevivência. Então siga a sua carreira como técnico, como massagista, preparador físico, como supervisor de futebol, seja lá qual for o cargo, né? Até como empresário. Isso é um problema seu, não é meu? Eu não seria um empresário. Entendi. Né? Mas siga trabalhando, porque tem que trabalhar, não tem jeito. Né, amado? Eu falo isso até para quem é músico e que toca em igreja, já falei isso. Você é cantor? Ganha para tocar na igreja, cara, não vai perder teu dinheiro, tu não vai morrer de fome. Agora, quando puder, se liberta da igreja. Então eu acho muito mais que o profissional tem que se libertar da igreja, mesmo ganhando dinheiro lá, mesmo trabalhando para sobreviver lá, do que eu do futebol. O futebol tem que continuar. É verdade. Tá certo? Agora, otário, idiota, imbecil, amada,
é quem briga com semelhante por causa de futebol. Eu não tenho outras palavras para esse tipo de gente. Também penso assim. É quem vem para cá, para o estádio, para dar bandeirada um na cabeça do outro. Do... É quem discute com semelhante por causa de jogador A, B ou C, que hoje está nesse clube e amanhã está em outro. Isso para mim é otário, é idiota. É um público idiota. Agora, você gostar de ver a arte do futebol. Eu falei no começo do vídeo do DVD, o futebol é arte. É uma arte bonita de se ver os artistas jogando. Sim. Pena que seja tão manipulado, mas é arte. Né? É o entretenimento? É. E esse aspecto é o aspecto que mais interessa os senhores do mundo. Do entretenimento, que a pessoa vai ficar agora desviada do foco. É igual o mágico, eu já falei isso várias vezes. O mágico veste aquela roupa, faz as firulas, tem as meninas quase nuas, para tirar a atenção da armação. Isso. Então, tem tudo isso. Agora, que o futebol é algo que é, vamos dizer, no mundo, no sistema que nós estamos aí vivendo, algo que não é nocivo à sociedade do ponto de vista do esporte, não, não é. É do que eles colocam por trás disso. Aquela coisa de paixão, de que a pessoa é torcedora até morrer, sempre sofrer. Não, os jogadores não vão sofrer. Não. Tem que sofrer até morrer. Não, os jogadores vão estar cada um a hora num time. Que melhor pagar ele. Né? É o torcedor que sofre em vão. Em vão, é melhor você sofrer para ajudar o próximo, para ajudar a família, é melhor sofrer para poder pagar uma despesa, né, para criar os filhos. Exato. Do que sofrer por causa do futebol. Agora para ir, como você falou, ver uma partida de futebol, porque para quem gosta é bonito de se ver, não é verdade? Não tem nada demais. Hoje, inclusive, Amara, tem um jogo aqui nesse estádio bonito. Vai ter um jogo. Mas hoje nós estamos ocupados, mas vamos marcar um dia para vir ver o jogo aqui? Pode ser. Então tá bom. Um abraço a vocês também. Fique com o Criador. Continue com ele.